Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu colar minha fitinha aqui, pronto. Boa noite. Sejam bem-vindo, bem-vinda, muito bem-vinda. Deixa eu chamar esse povo aqui, né? Então, hoje o assunto é esse mesmo. A gente vai falar um pouco, vai ser uma coisa bem resumida, bem breve, sobre sobre personalidade, né? Eu vou ensinar um pouco como você consegue identificar a sua personalidade de uma forma bem resumida. Boa noite, rainha. De uma forma bem resumida, eu vou ensinar como você consegue identificar a sua personalidade. Por que é importante, né, você identificar a sua personalidade? Primeiro, quando você entende as outras pessoas. E quando você entende a você e as outras pessoas, você estabelece relacionamentos confiáveis, relacionamentos dentro do seu termo, dentro dos seus termos, dentro daquilo que você quer pra você. Vou tirar esse óculos porque essa luz fica batendo aqui. Mas é porque eu já tô com a cabeça queimando de dor. E aí com a luz do celular, com a luz do computador, dói mais. Mas assim fica melhor, porque essa luz que fica refletindo no óculos, vai ficar verde, fica me incomodando pra caramba. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre personalidade e eu vou resumir de uma forma simples. Porém, eu quero que, se você se interessar por esse assunto, se você se interessar por isso, se você se identificar com algo, eu quero que você pesquise, eu quero que você procure saber. Google tá aí pra isso, tá? É gratuito, você dá um Google, você descobre muitas coisas, você consegue aprender muitas coisas. E não tem melhor forma de se empoderar senão buscando conhecimento. O autoconhecimento, ele não brota do útero de ninguém, né? Nem sai pelo toba. O autoconhecimento, ele nasce através do conhecimento. Então você precisa ter uma base para você buscar, pra você cavucar, encontrar dentro de você. Não tem como você simplesmente... Deixa eu adivinhar aqui, peraí, isso aqui que eu tô passando é uma situação que é abuso. Ah, adivinhei, não é assim. Primeiro você tem que saber que aquilo existe, como que as pessoas lidam, tratam daquilo, para realmente você conseguir lidar com isso dentro de você, pra você descobrir que isso existe dentro de você. Então, a primeira personalidade que eu vou falar, que é a que eu mais gosto, eu já vou assim, já vou deixando a minha preferência, que não é a minha primeira personalidade, tá? São 4. A gente tem 4 personalidades, sendo que tem sempre 2 que são mais predominantes. Então, não é a minha predominante de natureza, mas é a que eu mais gosto. Eu gosto de estudar mais, eu gosto de lidar mais com pessoas assim, que é a pessoa de personalidade... A mulher de personalidade dominadora. O que seria uma mulher dominadora? Dominadora, pelo seu próprio nome, já dá a entender muita coisa, né? A dominadora é aquela mulher que realmente manda em tudo e quer tudo exatamente do seu jeito. Eu não tô falando aqui de fazer pirraça, eu não tô falando de que bate o pé, de que é imatura, de que dá chilique, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma mulher que faz qualquer coisa, faz tudo para que as coisas saiam do seu jeito, para que as coisas saiam da forma que ela quer. A dominadora dificilmente abre mão da sua vontade, muito raro que ela abra mão da sua vontade. A dominadora acaba sempre tendendo a profissões de liderança. Então ela é uma gerente, ela é uma chefe de equipe, ela é uma líder do grupo. E desde a adolescência, desde a infância e adolescência, ela já era aquela que tomava frente de tudo. Que queria ser responsável pelo trabalho de escola, sabe? Aquela que já queria separar. Não, você faz isso, você faz aquilo, eu fico com a apresentação. A dominadora, ela é líder por natureza. Nata, ela já nasceu com isso dentro dela. E essa personalidade dela faz com que ela tenha excelentes resultados positivos na sua vida. Até porque, quando você estabelece aquilo que você quer, a tendência de você ter aquilo, obter aquilo é muito maior, não é verdade? Entretanto, se você usa isso demais, aí a sua luz acaba refletindo por trás da sua sombra. Então, a dominadora, ela tem esse quê de mandar. Só que o fato de mandar muito e exigir que as coisas sejam feitas do jeito dela também faz com que ela seja a chata. Ela seja aquela que as coisas têm que ser do meu jeito, eu já resolvi tudo, ninguém precisa pensar em nada, tá? Ela sempre tá sobrecarregada, embora eu gosto muito desse perfil, de quem tem esse perfil.
a dominadora tá sempre sobrecarregada. É aquela mulher que tá sempre reclamando, sabe? Reclamando não do que ela tem pra fazer, reclamando de que ela faz tudo. Mas na verdade ela não consegue esperar que as pessoas à sua volta façam as coisas no tempo, cada um deles, sabe? Se ela é mãe, ela não consegue esperar a filha, o filho fazer as coisas no tempo deles. Ela não tem essa longanimidade, vamos dizer assim. E isso sim pode ser algo negativo quando chega no extremo, quando passa muito dos limites. Então, toda personalidade, ela tem o seu lado luz, o seu lado muito fofinho, muito maravilhoso, cheio de qualidade, mas também tem o seu lado treva, sombra. E quando vem essa sombra, é necessário saber lidar. Todos nós temos esse Yang Jung, né, dentro de nós. Então, você tem o seu lado positivista, top, maravilhoso, e com essa mesma personalidade você vai ter o seu lado negro, o seu lado obscuro, o lado das sombras, o lado que você não vai conseguir mostrar de forma bonita. Ele vai sair, as pessoas vão conhecer e vai ser feio. Essa é a verdade, tá? Encarar isso, saber lidar com isso, é muito melhor do que você fingir que não existe. Então vamos para a segunda personalidade, que seria a comunicativa. É a faladeira sim. Embora seja um perfil, uma personalidade muito, muito vantajosa para quem trabalha com pessoas, eu não tenho ela. O meu lado comunicativa é bem pouco, então eu tenho que ativar, eu tenho que fazer isso propositalmente. O que seria essa mulher comunicativa, essa mulher faladeira? É aquela que por natureza não cala a boca. Em resumo, é isso. Sabe essas pessoas que você chega perto e a pessoa ela vai arrumando um assunto atrás do outro? E além de arrumar assunto, é uma pessoa que ela vai emendando os assuntos. Emenda um assunto no outro. Essa é a personalidade comunicativa. Não é só porque é comunicativa que a pessoa só fala coisa que presta. Ou porque é comunicativa que a pessoa está sempre agregando valor naquilo que ela fala. Ela tem uma mensagem para passar. Não. Muitas vezes a pessoa ela não tem uma mensagem para passar e ela está falando. E qual é o lado positivo de ser comunicativa? A facilidade de esclarecer o que quer passar. A facilidade de transmitir a sua mensagem interior. A comunicativa consegue falar com muito mais facilidade dos sentimentos, ela consegue falar com muita facilidade daquilo que ela pensa, tá? Por quê? Porque esse filtro mente e boca, ele tem assim, sabe, uns buracos bem grandão, então passa logo. A comunicativa pode ser até fofoqueira, por exemplo, porque fala muito. Normalmente, quando a mulher ela tem esse perfil em primeira ou em segunda linha de comunicativa, ela sempre procura profissões que ela possa fazer isso, que ela possa expressar, que ela possa falar, porque falar é uma necessidade. Comunicativa também, hoje em dia, se encaixa muito, né, no marketing digital. Aqui, quem gosta de produzir conteúdo, quem gosta de gravar vídeo, acaba se encaixando muito, porque gosta de falar e é uma excelente oportunidade. Agora então, qual é o lado sombrio da comunicativa? É falar demais. É cansar o ouvido das outras pessoas. A comunicativa, ela tem esse, entre aspas, defeito, que é não encontrar o limite, não encontrar a hora de parar de falar. Sabe quando tá todo mundo em silêncio, todo mundo quieto, e às vezes até tá todo mundo ali sossegado no canto, e aí sempre tem um pra começar a falar, ai que blá, blá, blá. E assim, fala nada com nada, não agregou em nada, abriu a boca, falou pouco e ainda falou merda. Tipo isso. É esse perfil, é o comunicativo. É o tipo de pessoa que acaba sendo fisgado pela sua própria língua. Então, como eu falei, existe o lado luz e existe o lado sombra. E a Nina tem todos os lados. Então, existe o lado luz e existe o lado sombra também, de todos os perfis. O comunicativo, ele consegue ainda ser mais leve, vamos dizer assim, quando a pessoa ela tem uma boa alma, quando a pessoa é de espírito bondoso. Só que uma pessoa, por exemplo, invejosa e comunicativa, ela consegue trazer um peso muito grande para a personalidade dela, e é aquela pessoa que normalmente costuma conseguir fazer intriga entre as pessoas, ela tá sempre ali fazendo a panelinha, sabe? Porque o comunicativo, ele não lidera. Como eu falei, por exemplo, da dominadora. A dominadora sim, lidera. Boa noite, bem-vindo, bem-vindo.
A dominadora, sim, ela lidera. Ela tem esse espírito de liderança por natureza. Mas a comunicativa, ela não lidera, mas ela fala muito. Ela consegue transparecer, transmitir uma mensagem com facilidade. E isso tem, sim, o seu lado super positivo, como também tem, sim, o seu lado super sombrio, vamos dizer assim. Então, vamos para o terceiro perfil. A segura. E segura, agora você vai entender quando eu digo segura. Segura não quer dizer autoconfiante nem segura de si. Nesse caso aqui, segura é aquela mulher que busca a estabilidade e que talvez ela seja até assim indiferente no que não diz respeito ao interesse dela. Então ela acaba sendo um pouco fria, ela acaba não se envolvendo emocionalmente com as pessoas, com as coisas ao redor, não se entrega 100%, ela acaba muito, tá? Então, dentro de uma equipe, ela é uma excelente colega, mas ela jamais seria, por exemplo, uma líder. Porque quem está ali no nível segura, quem busca essa estabilidade, essa segurança, não quer se arriscar. Não quer se colocar, não quer sair da zona de conforto, não quer se colocar em perigo, vamos dizer assim. Então, a mulher que tem essa personalidade segura, ela quer simplesmente manter a estabilidade. E isso sim é bom porque ela tá sempre buscando o equilíbrio em tudo. O equilíbrio no emprego, o equilíbrio em casa, o equilíbrio no seu trabalho. Mas, por exemplo, uma mulher que tem esse perfil, ela tem uma dificuldade de empreender. Por quê? Porque empreendedorismo é desafiador, todos os dias é desafiador. Nada é certo no empreendedorismo. E isso dificulta para uma mulher que tem esse perfil seguro. Por quê? Se ela, em primeiro lugar, ela busca pela estabilidade, automaticamente, tudo que tira ela da zona de conforto, ela vai repelir, ela vai evitar. Então, vamos supor que essa mulher de perfil super seguro, namorou por 5 anos. Ela começou a namorar com 15 anos e aí quando ela chegou aos 20 anos, esse namoro acabou o relacionamento, enfim. Aí o que acontece? Ela tá livre, ela tá solteira. E supostamente entende-se que ela ia curtir a vida, mas ela tem uma dificuldade de curtir a vida. E por quê? Porque esse tipo de mulher é o tipo de mulher que não se entrega com facilidade. Isso é bom? Lógico que é bom. Existe um apreço, existe um merecimento, existe lutar por aquilo. Só que quando eu digo não se entregar com facilidade, pode chegar ao extremo. Pode chegar simplesmente não se envolver mais. Evitar relacionamentos, evitar se envolver. Só que isso não é só com relacionamento afetivo, é também com amizade. Porque a pessoa que ela tem uma estabilidade, e eu tô falando mais dessa porque da pesquisa que eu fiz com todas as mulheres que estão à minha volta, que tá aqui no meu Instagram, que tá dentro do meu grupo, que eu converso no particular, a maioria tem como personalidade primária essa estabilidade, essa personalidade de segurança. Da mulher segura. Mas não é uma mulher segura de si, eu torno a dizer, não é uma mulher segura de si, não é uma mulher confiante, autoconfiante, poderosa, cheia de si, não. É uma mulher segura que busca estabilidade, que busca tranquilidade, que busca uma linha retinha para ela seguir. E me diz, quando uma pessoa que ela busca ali uma linha reta, segura e linear, uma vida linear, qual é a probabilidade disso dar merda? De 0 a 100. De 0 a 150. É 160. Porque a vida não é estável. Todos os dias existem essas ondulações. E a mulher que tem essa personalidade segura, que busca essa estabilidade, não sabe lidar com isso com facilidade. Aí é quando entra um lado sombrio. Porque ela não consegue lidar com mudanças, não consegue lidar de forma saudável com o que sobe e desce, com o que sai do eixo, porque ela prefere ou não ter, ou ter somente no controle dela. Consegue compreender como consegue, todas as personalidades conseguem ir da luz para as trevas com muita facilidade. Então vamos para a quarta, porque eu já falei bastante sobre essa, da segura. Que essa é assim, disparada todas as mães que eu já conheci na minha vida, a minha e todas as outras, que toda mãe coloca esse perfil em primeiro lugar, sempre quando se torna mãe. A mulher, ela não é mãe, ela pode ter esse perfil, mas quando ela
ela se torna mãe, ela coloca essa personalidade em primeiro lugar, que é da controladora. A controladora, ela é aquela mulher mais detalhista, mais exigente, que ela busca é algo mais refinado, vamos dizer assim. E ela chega a ser uma mulher de alto padrão. Ela eleva esse padrão dela. Pra quem tá chegando, boa noite, boa noite, boa noite. E ela consegue elevar esse nível de atenção para ela, porque ela é exigente, porque ela busca por detalhes, ela gosta de saber o detalhe das coisas. Se você, por exemplo, se você está conversando com ela, você está contando uma história, e aí você fala para ela, não, porque eu estava em tal situação, eu estava no shopping, e aí eu estava eu estava ali passando em frente a tal loja, é capaz que ela te pergunte, essa loja, ela fica no primeiro ou no segundo andar? Essa loja fica próxima a quê? Ela vai querer saber um detalhe que talvez qualquer outra pessoa, com qualquer outra personalidade predominante, não perguntaria. E por quê? Porque ela gosta de saber os detalhes. E a mãe tem muito disso, né? A mãe tem muito de querer saber os detalhes. Tá, mas estava onde? Estava por quê? E essa necessidade de saber detalhes vem por conta da preocupação nata. E por trás dessa preocupação está o medo, tá? Está o medo. Eu tô resumindo aqui bem resumido, porque eu quero fazer eu quero fazer várias aulas, cada aula falando somente de um, porque como é muita característica para falar, então eu só quero que você tenha noção de cada um para você conseguir pesquisar, para você conseguir procurar, para você conseguir acender essa luz na sua cabeça aí agora e falar assim, olha, eu preciso saber mais disso sobre mim. Preciso entender mais disso, entender como que eu funciono, como a minha personalidade funciona. Então, a controladora, como eu estava dizendo, ela tem essa necessidade de detalhes, ela tem essa necessidade das coisas mais apuradas, ela tem essa necessidade de que tudo seja exatamente da forma que ela planeja. Diferente do perfil seguro, a controladora, ela tende sempre ao pessimismo. Sabe? Ela não fica indiferente como quem tem perfil essa segurança, quem tem esse perfil segura, ela consegue ficar indiferente a uma situação. Na verdade, a indiferença acaba se tornando algo mais presente para ela. Ela consegue bloquear mais o sentimento. E a controladora não. A controladora, ela tende ao pessimismo, tende ao medo, tende a recuar, tende a sofrer abuso com mais facilidade. Por quê? Enquanto a controladora sofre, ela quer entender o porquê que ela está sofrendo. Ela quer saber os detalhes disso. Por que disso? Por que está acontecendo isso? Por que você está agindo assim? Ela quer entender isso. Ela quer entender o por trás das coisas, né? Então, cada personalidade não vem só ali, não vem ali só descrito, você não tem, porque você é uma dominadora, então automaticamente você tá sempre otimista, você tá sempre levantando as pessoas. Não é assim que funciona. Muitas vezes eu vejo vídeos na internet, no YouTube, no qual as pessoas querem definir aos outros com apenas uma palavra, com apenas um perfil, mas não tem como. Por quê? Porque a sua personalidade envolve os 4, sendo 2 sempre mais predominante do que os outros. Esses 2 que te predominam mais vai desenvolver em você uma mistura única sua. Então, se você falar, Mídia, olha, eu sou uma pessoa, eu sou quieta e eu sou assim, eu sou detalhista. Então significa aí então que eu não tenho nada de comunicativa, nada de dominadora. Então eu sou mais controladora e sou mais estável, sou mais segura. Não tem como eu saber exatamente assim. Não é assim que as coisas funcionam. Você é um ser humano. Você foi criada por uma cultura, você foi criada por uma família, teve uma influência religiosa, onde crenças, leis da religião foram estabelecidas em você. Isso faz com que você tenha comportamentos que são provenientes daquilo que te foi ensinado, né? Daquilo que tua mãe, que teu pai te ensinou, daquele responsável por você, da sua tia mais velha que você considera, da sua avó te ensinou daquela forma. Mas também desencadeou em você algo dentro da sua personalidade, tá? Isso desencadeia muito. A personalidade, ela é formada, em primeiro lugar, você nasce quando você é feito lá no Vucu Vucu, sabe?
Aí ali já é liberada a sua herança genética. O que seria a sua herança genética? É o formato do seu narizinho, é saber que você vai ter a cor da pele ali, que vai ser 75% da sua mãe com 25% do seu pai. Se você não fugiu nas aulas de biologia, de ciências, da escola, você sabe do que eu tô falando. Então, o seu cabelo é definido ali na sua herança genética, né? Porque a sua mãe com seu pai misturou e fez você. E a herança genética deu nessa belezura que tá aí. Porém, a sua personalidade, o seu comportamento, seu perfil comportamental, ele não é feito, você não nasce com ele 100% estabelecido. Você nasce com a predisposição A, mas não 100% estabelecido. Mas do zero até os 6 anos, até os 5, 6 anos, é quando a sua personalidade ela vai sendo estabelecida. E aí é quando a gente tem um período muito perigoso para a criança, e para quem é mãe é muito bom saber disso. É muito perigoso para a criança porque é ali onde a criança estabelece crenças. E essas crenças, elas podem ser simplesmente definitivas na vida de uma criança e ficar armazenada lá no subconsciente, e quando fecha aquele ciclo da infância fica lá dentro do subconsciente, e aí se torna adulto e não sabe que aquilo existe e toma ações baseadas nessas informações, nessas crenças que foram lá atrás, que foi feito lá quando era piquitutinho, que não sabia nem falar o nome direito. E quando adulto ainda tem reações, ainda tem fragmentos, comportamentos muito fortes, né, de quando ainda era criança. E isso vai se manifestando ao longo da vida. Saber a sua personalidade não é só desenhar aqui, como eu falei pra você, dominadora, comunicativa, segura e controladora. Não é só isso. Isso é um excelente, assim, uma porta enorme, muito larga, de entrada, para você começar a pesquisar mais sobre você, para você começar a entender mais você. Como eu falei no início, o autoconhecimento, ele não nasce, ele não brota no ventre, ele não brota no útero e vai formigando e olha, agora eu sei tudo sobre mim. Não é assim que funciona. Não é assim. O autoconhecimento, ele brota do conhecimento. Então é a sementinha que vem de fora, planta dentro de você, e aí você começa a regar. Como que você rega? Buscando dentro de você, igual eu falei sobre fragmentos aqui da dominadora, algumas partes que parecem ser ruins, algumas partes que parecem ser muito boas. Aí você pula, você vai pra segura, olha, eu tenho isso aqui da segura, eu tenho assim, será que é por isso que eu sou assim? Isso aí é você ir regando a sementinha, mas você não consegue de uma hora pra outra simplesmente descobrir tudo sobre você. Porque é uma jornada, é a vida toda o autoconhecimento. E descobrir a sua personalidade é, com certeza, a parte mais importante. Quando você descobre a sua personalidade, você descobre por que você é tão diferente das outras pessoas e que tá tudo bem ser um ET. Basicamente isso. Eu me recordo de quando eu fui descobrindo. Eu demorei muito pra descobrir sobre a minha personalidade. Eu já era macaca véia já. Tá passando o filme aí, rainha? Pois é. E isso é o quê? A sua sementinha sendo regada, sabe? Porque você vai descobrindo as coisas sobre você ao longo da vida. E aí, eu me lembro que em 2015 foi um ano assim de transformação pra mim, né? Foi quando eu decidi estudar, eu comecei a fazer o técnico em enfermagem. Até então eu nunca tinha conseguido estudar nada na minha vida, tá? Tudo que eu começava não ia pra frente, eu não conseguia levar nada pra frente. Eu era uma perdedora. Total. Tipo, fracasso na vida, era eu. Eu era essa pessoa, só vivia pra pagar aluguel, comprar comida e comia ruim ainda. E aí virou essa chave, eu falei, eu preciso estudar, preciso colocar isso que eu sinto aqui pra fora. Eu senti uma agonia enorme. Pra minha vida não era isso, sabe? Tinha algo mais. Então comecei a fazer um técnico em enfermagem. Dentro do curso de técnico em enfermagem eu me apaixonei pela psicologia. Porque eu fui conseguindo responder coisas pra mim que eu nunca na galáxia, na Terra, no planeta, dentro de Vila Velha, eu nunca tinha conseguido responder. Amiga, você tem noção do que é você entender que você sempre foi diferente de todo mundo? Apaga não, meu filho. Acenda. Que você sempre foi diferente de todo mundo, que você sempre se sentiu um ET, você sempre se sentiu a esquisita, e que naquele momento ali você descobriu que tá tudo bem, que isso é você.
E é isso. E não existe nada extraordinário que você... Não, é isso. Você é uma pessoa quieta de natureza. E eu passei por muitos anos, inclusive na adolescência, ouvindo: essa menina é esquisita, essa menina é diferente de todo mundo, ninguém sabe quem essa menina saiu puxando, porque ela é calada, ela acorda emburrada. E ouvi muito isso, ouvi muito isso. E aí eu ficava assim, mas eu só tô quieta, eu só tô na minha, eu só tô no meu canto. E aí depois eu ouvi que depois da adolescência isso ia passar, né? Que depois da adolescência eu ia encontrar a minha personalidade. Acontece que a minha personalidade é essa. Eu sou muito quieta. Muito quieta. Chega a ser esquisito. Às vezes parece até que eu tô brava. Eu sou muito quieta. E eu descobri que eu sou... O porquê que eu era ovelha negra na família. Sim. Eu era. E eu descobri o porquê que eu sou tão quieta. Então eu vou falar pra você. Eu vou te contar, vou revelar um segredo aqui agora. Que eu vou contar a mistura dessas 4 personalidades principais que todas nós temos. Vou te contar como que eu era antes, como era a minha personalidade antes. E depois que eu descobri, depois que eu descobri que eu poderia mudar isso, que eu poderia mudar essa base e eu poderia buscar me comportar da forma que eu gostaria, e aí que eu consegui transformar isso. Então, por natureza, da forma que eu fui criada, então ali do 0 até os 6 anos, eu adquiri uma personalidade altamente, muito segura. Assim, com nível máximo, sabe? Que de 0 a 100 eu era 110 segura. Eu buscava muito pela estabilidade. E quando eu descobri isso, foi um choque pra mim. Porque a minha primeira personalidade, o meu primeiro comportamento era de buscar a estabilidade, de ser segura. Então, assim, eu fugia de problemas, de pessoas, eu era indiferente. Eu me comportava de forma muito indiferente às pessoas. E aí parecia que eu era fria, que eu não gostava de ninguém, mas não tinha a ver com sentimento, tinha a ver com a minha personalidade, com a minha demonstração, com a minha linguagem de amor, que era totalmente diferente. Quando eu descobri isso, eu entendi que o que eu sonhava para minha vida exigia mais do que uma personalidade estável e segura. Exigia muito mais. Exigia que eu tomasse as rédeas da situação. Vergonha na cara também, porque muitas coisas eu fazia por falta de vergonha na minha cara. E eu entendi que eu precisava libertar a minha dominadora. Porque a minha dominadora ia me ajudar a conquistar coisas que a segura não ia conquistar. Que a segura ia evitar. Que a segura ia correr, sabe? Ia correr dela. Correr das coisas, correr do perigo, correr e só ficar ali na zona de conforto, onde tudo é paz. Pode ser até que eu não conquiste nada, mas eu tô aqui na minha linha de paz. Eu tô aqui, eu não me desafio a nada. Eu não me proponho a perigos. Eu tô aqui, ó. Tá uma bosta, mas tá quentinho e tá tudo certo. Do jeito que eu consigo manobrar tudo, tá tudo... Eu era exatamente assim. E aí eu descobri que eu precisava tirar a segura do trono. E eu precisava colocar a dominadora no trono. Só que, detalhe, até então eu não tinha uma mentora, eu não tinha ninguém que me ajudava nisso. Eu descobri tudo sozinha. Então eu tive que ir pro job sozinha, né? Partiu o guerrão. Era isso. Então eu fui. E com muito custo, eu comecei a transformar o meu comportamento. A minha segunda personalidade era... que assim, a pessoa já não bastava ser super segura, né? A pessoa ainda tinha que ter essa questão controladora. Eu era muito controladora. Então, a minha primeira personalidade era segura, buscava por estabilidade. E a segunda era controladora. Eu era super omissa e, ao mesmo tempo, buscava o detalhamento de tudo. Quando eu falo aqui pra vocês, gente, sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre vivo de Deus. Eu sou um milagre. Porque a minha personalidade... buscava totalmente se eu continuasse, porque até então eu agia conforme a minha personalidade e conforme meus traumas emocionais também, as minhas feridas. Se eu continuasse agindo daquela forma, eu com certeza estaria no mesmo lugar. Com certeza. Não teria mídia,
ensinando nada, não teria mídia formando grupo, não teria mídia formando mulheres, não teria mídia fazendo mentoria, não teria mídia catando mulher pelos cabelos pra dar chacoalhão e mandar tomar vergonha na cara e cuidar da vida e levantar e acordar e mudar no que for preciso. Não teria mídia sincerona, falando a verdade, pá, na sua cara. Não teria, porque eu não era assim. Eu não era. Quando eu falo de empoderamento pessoal, isso sai daqui de dentro, sai das minhas entranhas, sai do meu profundo pra você. Porque eu sei o que é se empoderar. Eu sei o que é tomar poder. Eu sei o que é destravar. Por experiência própria. Ninguém me contou essa historinha. Quando eu vejo outras histórias, eu me identifico, é claro. Eu me identifico porque eu senti na minha pele. Eu me identifico porque eu sei como que o negócio acontece. E eu sei que é brabo. Eu sei que é brabo. Eu sei que é. Sei que é. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem de aluna, nem de mentorada. Porque eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui pra ajudar. Entendeu? Pra pegar na mão e falar, vamos. Não pra ficar, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Vamos lá, tem que dar um jeito, tem que resolver. Mas eu passei exatamente por tudo isso. Eu passei por esse rompimento, por esse segundo parto, pelo segundo nascimento feminino. Eu passei por isso. Porque o que eu era antes não tem nada a ver com o que eu sou hoje. Nada. Nada. Nada, nada. Eu era extremamente omissa. Eu era aquele tipo de mulher que não reclamava de nada. Nada. Nada, nada, nada. Eu reclamava da vida, eu reclamava do cansaço, eu reclamava de coisas aleatórias. Mas eu não sabia me posicionar. Eu não sabia deixar a minha marca. Eu não sabia exibir o meu poder. Botar ele assim no outdoor e falar bem assim, quem manda aqui sou eu. Essa é a minha vida. Eu não sabia. E eu sofria muito por isso. Porque quando você tem uma personalidade, você não sabe qual é, você não sabe qual é o lado positivo e o lado negativo. Você não sabe até onde você pode ir. Você não sabe aonde você nunca deve ir. Você não sabe em qual zona você nunca deve chegar. Então, se você é dominador e você tem uma facilidade enorme ao estresse, uma inquietude enorme, então você não sabe qual é a sua linha de produtividade e quando você está buscando o suicídio. Por quê? Quando você tá ali fazendo, você é dominadora, você tem o sangue ferve mais do que nas veias das outras pessoas, ferve mais em você. E você quer mandar, você quer fazer, e aí você viu que a pessoa não tá dando conta, você pediu alguém pra, por exemplo, pra fazer um trabalho pra você, pra cobrir você, ou então você até contratou a pessoa pra fazer, mas você não se aguenta, você fica ali na ansiedade, você fica na inquietude, e acelera o coração, e fica nervosa. E aí, você não sabe, se você não conhece a sua personalidade, você não sabe qual é a hora de você respirar fundo. E qual é a hora, por exemplo, de você botar a segura pra... Calma, vamos só esperar isso aqui acontecer, vamos buscar estabilidade na situação. E aí depois, tirar a segura da dominância da situação e colocar, por exemplo, a comunicadora. Porque a comunicadora, ela vai vir, ela vai falar com clareza o que você quer. Sabe, você encomendou um bolo e aí o bolo não está do jeito que você gostaria que ele estivesse. A comunicadora, ela consegue com muita facilidade falar bem assim, a boleira aqui. Querida, então, não é roxo, é rosa. As flores de cima tem que ser tulipa e consegue falar. Consegue, olha a clareza, olha o detalhe. A comunicadora consegue falar isso. E já que você tem as 4 personalidades em você e você pode ativar a que você quiser, por que que você não vai fazer isso? Por que que você não vai usar o melhor de cada uma delas e trabalhar a sombra de cada uma delas também? Porque cada uma delas desenvolve uma sombra, desenvolve um lado que seja difícil talvez para você lidar. Então você precisa aprender a lidar com o lado bom e o lado ruim das 4. Mas e se você não sabe que isso existe? Você entende? Você tá entendendo aqui a importância de você ter o conhecimento para você ter o autoconhecimento? Por quê? Se você não tem o conhecimento, se você não sabe que existe, você não sabe, não brota, não tem nada, não tem sementinha, não tem nada. De onde que isso vai surgir, meu Deus? De onde? Do ventre? Do seu útero? Vai começar a ramificar por dentro de você o autoconhecimento? Não tem como. Você tem que buscar
o conhecimento para que o autoconhecimento ele consiga florescer. E floresce realmente, floresce totalmente. Então, o estudo de é a primeira parte dentro da minha mentoria. Sempre, sempre. Pode ser uma consultoria de 4 horas, pode ser uma mentoria de 6 meses. A personalidade é sempre a primeira parte. Porque se você não se conhece, você não sabe como você reage, qual é a probabilidade, por exemplo, de você chutar o nariz de uma pessoa, ou, por exemplo, de você abraçar um estranho, uma pessoa desconhecida, se você não sabe qual é a probabilidade que você tem de fazer isso, você não se conhece. Você não se conhece. Recentemente eu fiz uma enquete em que a maioria das mulheres me responderam no privado, porque elas disseram que era muito difícil responder aquelas perguntas, muito difícil. E eram perguntas do dia a dia. Mas é muito difícil responder essas perguntas, Mid. Ai, é uma coisa que eu fico pensando, ai, será que eu não vou estar errada? E será que isso? Será que aquilo? Isso significa o quê? Significa que em situações onde você supostamente está sendo pressionada, supostamente, porque não existe uma pressão realmente, mas quando supostamente você está sendo pressionada, você não sabe quais as suas personalidades agem primeiro. Você não sabe. Você não entende. Porque você não se entende. E aí você demora pra responder. Isso é super comum, isso é super normal, tá? É super comum isso acontecer. Então você precisa buscar esse conhecimento para que você desenvolva o autoconhecimento. Aí sim você vai conseguir brincar com as suas 4 personalidades. Você vai conseguir usar a que você quiser, na hora que você quiser. Então, deixa eu ver aqui. Essas princess. Quem tá aqui. Porque eu quero ver se vocês têm perguntas. Tem pergunta aí? Pode mandar pergunta. Pode mandar pergunta sobre personalidade. Se vocês querem saber de alguma coisa, pode mandar, tá? Por exemplo, Midian, tal comportamento assim tem a ver com personalidade ou tem a ver com outra coisa? Porque aí eu vou explicando mais pra vocês. Hoje eu tô enfatizando personalidade, sem falar de feridas emocionais, sem falar de religião, sem falar de crenças, porque a personalidade é a base, tá? Depois que você descobre a personalidade, você vai galgando, você vai descobrindo pouco a pouco, é passinho por passinho mesmo, entendeu? Tem que ser de pouquinho em pouquinho mesmo pra conseguir se descobrir. Então pode mandar, que aí eu vou esclarecer aqui pra você e já agrego um pouco mais. E você já vai anotando também, porque personalidade é a base, gente. É a base. Rainha, é a base. Base. Não tem como você chegar em um nível master de autoconhecimento, em um nível onde você se sinta uma mulher poderosa, uma mulher autoconfiante. Mas eu não tô falando de autoconfiança, mas assim, eu vou lá. Não, tô falando disso não. Eu estou falando de autoconfiança acima da média. Eu tô falando de uma autoconfiança que queima dentro de você. Que as pessoas olham na tua cara e falam bem assim, meu Deus, sabe? Que você não abriu a boca ainda, que o povo olha e fala, mas que mulher. É isso que você tem que buscar, tá? É isso. É isso. Você tem que buscar esse empoderamento que ele tem que estar aqui, ó, no seu maxilar. Que só de olhar pra você, a pessoa já consegue entender de quem se trata. De que não é qualquer uma. Entende? E o autoconhecimento te promove isso. Totalmente. Porque foi assim que eu consegui. Foi com autoconhecimento. Foi me entendendo. Porque quando você se entende, você entende o que você pode, onde você pode ali mapear uma estratégia para ser melhor você. E inclusive essa questão de ser melhor você entra nessa questão de melhor versão, né? Eu sou super a favor de melhor versão, desde que você saiba qual é a sua versão atual. Porque pensa comigo, como você melhora algo que não existe? Como você consegue trabalhar em algo que você não sabe como funciona. Entende? Então, melhor versão, ela só vem depois que você sabe qual é a sua versão atual. Pode ser o cocô, mas você tem que saber qual é a sua versão atual. E pode ser a mais maravilhosa da face da terra. Ainda dá pra melhorar. Sempre, rainha. Sempre. Vamos à pergunta. Quando foi que você percebeu que precisava dessa ajuda de autoconhecimento e quem te posicionou essa decisão? Então, vamos lá. Rainha, foi mais ou menos assim. Eu passei por uma fase depressiva que foi angustiante pra mim. Porque eu fazia tudo na minha vida, mas eu me sentia tão infeliz, que eu ficava, meu Deus, nessa época
eu me lembro assim não era uma época que eu era sozinha, tá? Não é. Quando eu estava depressiva, não era época que eu estava sozinha. Eu tinha minha mãe muito próxima a mim, eu tinha amigas, mas eu me sentia infeliz e sozinha, abandonada na face da terra, sabe? Então foi quando eu busquei uma experiência com Deus, em primeiro lugar. Eu busquei uma experiência com Deus, porque eu precisava preencher o meu lado espiritual, que estava vazio. Feito isso, eu entendi que eu não sabia de mim e que não adiantava Deus saber se eu não sabia. E foi uma loucura, porque foi logo assim que eu entrei no curso de técnico de enfermagem. E aí dentro de uma aula eu falei bem assim, dentro de uma aula a gente participou de uma dinâmica que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. A dinâmica tinha a ver com trabalho em grupo. E aí eu fui percebendo que as pessoas conseguiram entender mais de mim do que eu mesma me entendia. Naquele momento ali, as pessoas conseguiram responder questões minhas, que faz perguntas, né? Era uma dinâmica onde um grupo fazia perguntas para outro, e aí falava bem assim, 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 assado. Aí a pessoa, é a Midian. Aí eu? E eu não saberia responder aquelas perguntas sobre mim. Uma mímica que eu não saberia responder sobre mim. E aí foi quando eu entendi que eu não sabia nada sobre a Midian. Nada, 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 nada. Depois daquela mímica, eu procurei o meu professor, Gabriel, que eu nunca vou esquecer. Procurei meu professor, ele dava aula pra gente de ética. E aí eu fui... Ética trabalhista, tá? Uma coisa assim, muito louca, ética trabalhista. Olha só no que a pessoa começou o desenvolvimento pessoal, dentro de ética trabalhista. E aí... Ei, Gil, boa noite. E aí foi quando eu peguei e falei assim, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Ele falou, estuda isso, 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 estuda esses tópicos aqui, que foram as personalidades que eu acabei de falar, que eu acabei de dar um resumão aqui, né? E eu comecei a estudar e falei bem assim, cara, peraí, eu não sei nada disso. Só que o teste que eu fiz o primeiro teste, né? Assim, só faltou sair com meu nome, sabe? Só faltou sair impresso com meu nome e data de nascimento. E eu me identifiquei, eu falei, mas como que um teste que eu tô fazendo pode saber tanto de mim, sendo que eu não sei isso? E aí começou a me vir essa vontade de me conhecer. E aí, mais dificuldade que eu não tinha esse tanto de vídeo, não tinha acessível assim. Eu não sabia nem como procurava. Eu não sabia que eu tinha que usar o nome autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. Eu não sabia disso. Eu procurava as coisas de uma forma muito redonda, sabe? Então eu achava um PDF enorme e eu lia aquele PDF enorme. E eu fiquei mais ou menos, sem ter ajuda, sem ter ninguém me direcionando, sem ninguém chegar pra mim e me ajudar, foram quase 2 anos fazendo isso sozinha. E era muito frustrante não conseguir respostas finais. Porque não tinha ninguém que sabia mais do que eu naquilo, sabe? Era eu. Não tinha ninguém ao meu lado, não tinha ninguém que sabia mais do que eu. Até que eu passei por um coach com a formação de coaching em desenvolvimento pessoal, da empresa onde eu trabalhava na época. E ele falou bem assim, você é diferente. Eu falei bem assim, eu sou meio zaratada das ideias. Deve ser por isso que eu sou eu. E ele falou bem assim, depois dessa apresentação aqui, você me procura. Eu procurei ele. E aí ele fez comigo todo o processo ali, uma sessão de coach. E eu falei, cara, é isso. E o que eu fiz? Eu fui procurar uma formação também, porque eu não sou pouca bosta não. Eu gosto dos negócios alto padrão. E aí foi quando eu fui começar a procurar, entender mais como que funcionava. E aí eu vi que o preço era muito alto, eu não podia pagar. E aí tudo que era curso gratuito eu fazia. E aí esses cursos gratuitos começaram a conflitar na minha cabeça, começou assim, eu já não sabia mais se a pessoa tava falando de empreendedorismo, se ela tava falando de desenvolvimento pessoal, se ela tava falando de mulher ou de homem, eu já não conseguia, começou a conflitar, eu falei, não, eu preciso de um norte, preciso de algo definitivo. Aí foi quando eu encontrei o Polozzi. Ele chegou tarde não, chegou na hora. Eu encontrei o Instituto Polozzi. Aí no Instituto Polozzi que eu consegui fazer o curso, eu consegui me entender. Aí teve todo um processo, acompanhamento. E aí eu vi que eu tava lutando sozinha,
né? Eu vi que eu tava fazendo tudo na força do meu braço, sem uma técnica, sem um passo a passo. Eu vi que tinha coisas que eu estava bem adiantada, que eu sabia muito já, mas que tinha coisas assim que eu não tinha descoberto ainda. E aí, depois eu fui descobrindo que existiam as feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas desenvolviam um tipo de comportamento, que aí esse tipo de comportamento ia lá e batia com a personalidade. Enfim, foi uma coisa muito louca, sabe? Não foi uma coisa assim mastigadinha, igual eu entrego. Quem dera, amém, quem dera se tivesse sido uma coisa tão passo a passo. Eu afirmo assim que a questão de eu estar buscando a minha autoestima também me ajudou muito, porque eu já tava treinando, né? Eu comecei... Olá, boa noite. Eu comecei treinando pra ficar gostosa e acabou que a musculação, ela deixou a minha mente gostosa, sabe? Porque eu amadureci muito a minha mente, eu aprendi a lidar com a dor. Porque por ter um perfil estável, como eu falei no início, eu tinha uma personalidade, essa personalidade predominante estável, eu fugia da dor igual o diabo foge da cruz. Eu fugia muito da dor, de qualquer dor, sabe? Então eu fugia de brigas, eu fugia de qualquer tipo de discussão, eu não discutia. Quando eu falo discutir, não é bater boca não, tá? Quando eu falo discutir, é dar a minha opinião de forma clara, que o outro entenda e não abrir mão dela. Eu não fazia isso, porque isso conflitava. Tudo que era conflito pra mim, me doía, me agoniava, me deixava desconfortável. Então, eu simplesmente não queria, entende? Aí eu ficava naquela de... eu vou ficar na minha zona de conforto e eu ficava nisso. Deixa eu que meu papelzinho caiu aqui, gente, meu trocinho aqui, que eu boto, eu colo, depois eu vou tirar foto. Deixa eu ver se tem como tirar foto, acho que tem. Eu colo um adesivo no lugar, assim, de quantas pessoas tem para tirar a minha ansiedade, né? Interessante. Eu nunca sequer tinha ouvido falar sobre esse autoconhecimento, sinceramente, e por acaso descobri você no Instagram, você é uma maravilhosa. Porque há pouco tempo, né? Tem pouco tempo que você começou a me seguir e eu já vejo a diferença, eu já vejo como você comenta diferente nas postagens, como você se posiciona diferente, que a sua foto mudou. Eu acho isso incrível, maravilhoso, sério mesmo, assim, poder proporcionar essa facilitação de autoconhecimento é a minha paixão, de verdade. Porque pra mim, na minha vez, não foi assim. Na minha vez a brincadeira era pesada, na minha vez eu rodei. Mas hoje poder proporcionar isso, sabe, de uma forma simples, que a minha linguagem é muito simples, eu tento usar as palavras mais simples da face da terra, para que quem esteja me vendo, me ouvindo, não só se identifique, mas entenda. Eu preciso que o conhecimento chegue para que o autoconhecimento brota, né? Tem que ter isso. Vamos lá. E hoje estou sabendo lidar com algumas questões por conta da sua ajuda. Você é uma maravilhosa. Você é maravilhosa. Quando eu falei com você a primeira vez, que eu lembro que a primeira caixinha que eu respondi, sua, eu falei, essa mulher tem potencial. Por que é? Porque o potencial não está... porque eu nasci com potencial, não. O que faz você ter potencial é você querer. É o desejo. É um negócio que arde assim, ó. Que vem subindo, assim, que parece que vai tomar conta, que vai voar de quem tá do outro lado. Isso é potencial. Potencial tá aqui. Não é uma coisa que você nasce com sangue azul de potencial. Uma ova, não é assim não, tá? Quando eu falo que você tem potencial, é porque você expressa, você exala desejo de crescer. Entende? A Grazi disse, mídia, eu fico boca aberta, amiga, com tudo que você aborda. Meu amor, fique mesmo, porque isso aqui é uma história tão real, que toda vez que eu falo com vocês, sinceramente, Grazi, toda vez que eu falo com vocês, eu lembro de cada fase da minha história. Eu lembro das fotos que eu tirei em cada fase de sofrimento que eu tava, eu lembro dos posts que eu fazia na época, lembro de tudo, tá? Obrigada, rainha. É tão bom ter pessoas como você para ajudar mulheres que não conhecem esse autoconhecimento. Leia, e assim, né, vou fazer minhas suas palavras, porque você tem levado essa mensagem de uma forma genuína. E é engraçado que é de uma forma diferente e ao mesmo tempo igual.
Porque você leva a mensagem de autoconhecimento dentro do seu mundo, com as suas palavras, com a sua essência, porque a sua essência exala, né? E isso traz a libertação também para as mulheres. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui do fundo do meu coração. Quando você resolve, quando você fala bem assim, a partir de agora eu vou ver minha missão de vida, que é servir pessoas, e no meu caso, exclusivamente servir mulheres, sabe? É botar a cara na própria vida dela, porque tem mulher que tá com a cara fora do sol, na própria vida. Entende? E quando eu falo pra você, bota a cara no sol, mona, no sol da sua vida, toma vergonha na sua cara, levanta do sofá, vai resolver sua vida, vai conquistar, vai realizar. Não importa se você é mãe, se você é esposa, o que você é tem que se realizar, pessoal. Qual é o seu nome? Então fala aí seu nome, fala eu, Midian, fala seu nome. Eu vou me realizar pessoal, vou realizar os meus sonhos pessoais, isso é necessário. Não abra mão disso, não abra mão disso. Quando a gente decide guiar mulheres, a nossa vida, ela assim, se dificulta umas 300 vezes mais, sabe? Porque a síndrome de impostor, ela parece que ela fica aqui o tempo todo, nessa beira, nesse lado daqui, ó. Ela tá aqui, vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. E fica ali falando assim, você não pode falar disso. Lembra que você já passou por isso? Lembra que você é assim? Lembra que você é assado? Lembra que você tem isso? Gente, não é fácil. Não é fácil. Então, quando tem esse feedback, sabe? Esse reconhecimento, porque esse reconhecimento aqui é o pagamento mais valioso que uma pessoa pode ter. É o reconhecimento de outra mulher. Principalmente nós que vivemos em uma cultura patriarcal, onde as mulheres têm que se odiar e não pode confiar uma na outra, né? Então, quando há esse reconhecimento, coração até batida, de verdade. Thaís, amiga, nunca mais vi. Gente, pensa na amiga que sumiu da minha vida, nunca mais vi. Ei, Laiane, boa noite. Então, vamos pro resumão. Já vamos pro resumo do rolê. Alguém tem mais pergunta? Pode mandar as perguntas. Pode mandar pergunta que eu ainda tenho mais 3 minutos para responder pergunta. Enquanto isso, eu vou fazendo o resumo do rolê. Personalidades. As 4 predominantes personalidades. Quando eu falo de personalidade, não tô falando das outras partes, como eu já falei. Não tô falando de doença, não tô falando de feridas emocionais, não tô falando de religião ainda, não tô falando de crenças. Estou falando apenas sobre personalidade. As principais: dominadora, comunicativa, segura e controladora. Temos as 4? Temos as 4, sendo que 2 são sempre mais predominantes. 2 personalidades suas, ela sempre vai mandar mais. Ela vai estar sempre ali, sabe? No início do jogo. Ela sempre, a sua reação vai partir dessas 2 primeiras. E é isso que você tem que descobrir. Quais são essas 2 personalidades principais nas quais você reage às situações e toma as primeiras ações também. E aí pode ter certeza que o autoconhecimento vai estar na ponta da língua. Sucesso pra você também, amiga. Um beijo. Deixa eu me olhar aqui no negócio. Jesus. Pois bem, pois bem, pois bem. Alguma pergunta? Pode mandar, gente. Pode mandar pergunta. Pode mandar o que vocês querem saber relacionado a autoconhecimento. Só pra gente alinhar aqui o final. Como falar isso em palavras suaves? Que eu tenho enorme dificuldade com palavras suaves, tá? Porque a minha linguagem é intensa, é muito intensa e eu gosto, tem que ser assim. E eu quero construir um exército. Mas eu não tô falando de um exército qualquer, um exército apenas de mulheres. Um exército de mulheres que estão dispostas a liderar a própria vida, como nunca liderou nada na vida. A dirigir a própria vida como nunca dirigiu nada na vida. Eu quero esse exército. Eu quero esse exército no meu comando. E eu não quero as melhores, não. Eu quero todas. Porque pra mim as melhores não existem. Existem as que querem e as que não querem. É isso. As que querem, as que almejam, as que desejam e as que ainda não querem, mas vão descobrir. Uma hora isso vai latejar dentro. Uma hora, essa voz do autoconhecimento, esse grito vai chegar lá, eu tenho certeza disso. E eu quero construir esse exército. E você tá aqui, você tá me assistindo, você consome meu conteúdo, você tá ali, você vê um vídeo que eu posto, você vê um carrossel que eu posto. Eu vou te pedir uma coisa. Sempre que algo mexer com você, passe adiante. Eu não tô falando de uma publicação específica, eu não tô falando de não tô falando de uma coisa só que eu falei. Sempre que algo mexer com você, sempre que algo queimar, que dá aquelas borboletas, que dá aquele negócio assim, sempre que for lá na sua mente, que passar aquele filme, sabe?
compartilha com alguém, porque alguém também precisa disso. Da mesma forma que mexeu comigo, e eu fiz, e mexeu com você, alguém que eu possivelmente ainda não tenho acesso, precisa que você faça a sua parte, que você transborde. O nome disso é transbordar, é exalar, sabe? Sabe quando você tá dentro do seu quarto, você passa o seu perfume. Ou você tá no banheiro, você passa o seu perfume. E aí você abre a porta e você vai andando pela casa, mas o cheiro não fica só lá. Não fica dentro do quarto ou dentro do banheiro, não fica só lá onde você passou o perfume. Ele vai se espalhando, ele vai exalando por todos os cômodos onde você passar. Por onde você for, o perfume vai. Não precisa chegar tão perto de você, não precisa te abraçar para sentir. A sua presença já exala aquele perfume. É disso que eu tô falando. De exalar, de transbordar aquilo que mexe com você para outras mulheres. Porque talvez você não saiba do que a sua amiga tá passando, você não sabe do que a sua vizinha tá passando. Porque na rede social tá todo mundo bem, amor. Tá todo mundo bem, feliz, rica, com os boletos pagos. Tá todo mundo bem, tá todo mundo com relacionamento super estabelecido, feliz da vida, com lindos filhos maravilhosos, as crianças tudo cheio de dentes, sorrindo o tempo todo, criança nutrida, corada, né? As mães tudo linda, maravilhosa, de cabelo feito. A maioria é assim. Mas você não sabe o que aquela pessoa tá escondendo atrás daquele sorriso, daquela foto. Talvez até de uma viagem, você não sabe o que ela tá passando. Quando algo mexe com você, não é só pra você, acredite em mim. Acredite na pessoa que parou de engolir as coisas e ficar nessa obesidade de conhecimento. É preciso exalar, transbordar para essa sementinha ser regada em outras pessoas também, tá bom? Por quê? Autoconhecimento não brota do ventre, não sai do útero e vai ramificando. Não, o autoconhecimento vem depois vem do conhecimento. Então você primeiro tem que entender, receber aquela informação, que aí o seu autoconhecimento vai brotar. E você vai ajudar outras mulheres. Acredite, isso vai ser uma bênção pra você também. Isso vai ter um retorno pra você. Nada que a gente faz fica de graça, não. Nada que a gente faz é à toa. Você não dá só pra dar, entendeu? Você dá de coração, você doa, você tem uma boa vontade. E isso volta pra você, porque é o que você tá emitindo, isso volta. Ó quem chegou, a Bi. Bi é sucesso na minha vida, gente. Adoro a Bi. Faço isso imaginando assim, mexeu comigo, vai mexer com outras... Sim, eu mando no privado. Quem nunca recebeu coisas, postagens de outras pessoas no privado, eu mando, falo, leia que isso é pra você, meu amor, leia que eu senti de mandar pra você. E se for pra mandar pra pessoa, eu mando. Pode ser que eu conheça a pessoa 2 dias, eu mando, tu vem aí, eu falo, isso aqui mexeu comigo, vai mexer com você também. E é isso aí, tá? Eu tenho que compartilhar, não posso ficar aqui não posso ficar preso não, tem que botar pra fora. Então, lindas, maravilhosas da minha vida, saiba que pra mim é uma honra servir vocês. Saiba que pra mim eu me sinto extremamente honrada. Eu me sinto usada por Deus, iluminada por ter essa permissão, porque pra mim é uma permissão que vem de cima, sabe? Nada nessa terra é feito à toa ou só porque você quer, não. Existe uma permissão acima de mim. E eu tô abaixo dessa hierarquia, servindo vocês com o meu melhor, que é o meu conhecimento, as minhas experiências de vida, transbordar aqui pra vocês. Espero que o que eu tenha dito tenha ficado salvo no seu coração, tenha ficado salvo na sua mente, que você pratique, né, amor? Praticar. Tem que praticar. Sem prática nada podeis fazer. Não adianta só ouvir. Tem que praticar, tá bom? Deixa aqui um beijo, fica com Deus e que a luz do Senhor resplandeça no seu rosto e que a tua vida seja próspera, abundante, que você acredite do fundo do seu coração que você merece isso, tá bom? Beijo, até a próxima, rainha!